Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira. Obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. E hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre enxaqueca, do diagnóstico ao tratamento. A enxaqueca, ela atinge 1 a cada 7 pessoas aqui no Brasil e é 3 vezes mais comum em mulheres. As crises de dor, elas podem durar até 72 horas. Mesmo assim, não existem remédios específicos para esse tipo de dor de cabeça. Quem tem crises frequentes precisa se virar como pode, se vira ali com analgésicos e tratamentos com medicamentos criados para outras doenças. A enxaqueca, ela afeta cerca de 15% da população brasileira, algo em torno de 31 milhões de pessoas aqui no nosso país, a maioria na faixa dos 25 aos 45 anos. Para nos ajudar a entender melhor o assunto, hoje aqui no Assunto do Dia vamos conversar com 2 profissionais que entendem bastante sobre o tema. Primeiro quero apresentar você que está em casa, o Dr. Igor Bruschi. Dr. Igor é neurologista e professor coordenador da Liga de Dor de Pernambuco. Ele também é professor da Uninasal. Para tirar também as nossas dicas sobre alimentação, tem alguma relação ou não tem com a enxaqueca? Bárbara Portela, daqui a pouquinho vai nos explicar melhor isso, ela que é nutricionista, e a gente inicia o nosso bate-papo daqui a pouquinho. Agora, vamos acompanhar juntos uma reportagem que explica um pouco mais sobre a enxaqueca, fala sobre fatores de risco e possíveis tratamentos. Fique muito atento, pegue papel e caneta, anote as orientações. Confira! Ficar muitas horas sem comer e até esforço físico são fatores que podem desencadear uma crise de enxaqueca, que é um tipo de dor de cabeça que afeta bastante a qualidade de vida dos pacientes. O diagnóstico é clínico, é feito pela anamnese, que é a conversa do médico com a pessoa que está procurando, e pelo exame clínico. Então é bem característico, são aquelas pessoas que têm uma dor de um lado da cabeça, de característica pulsátil, a pessoa sente a cabeça latejando. Então, é uma dor bem característica, de forte intensidade, geralmente dura de 4 a 72 horas, se não tratada, e vem associados com alguns sintomas, como incômodo com luz, que é o que chama fotofobia, o barulho incomoda, que é a fonofobia, o cheiro forte pode incomodar, e também pode ter náusea, que é o enjoo, e vômito. O estresse e a genética também podem ser considerados fatores que contribuem para o surgimento do problema. 80% das pessoas que têm enxaqueca têm algum parente em primeiro grau acometido, mas não é 100%. Então, quer dizer, se você tem enxaqueca, seu filho, sua filha não necessariamente também vai ter. Eu não sei se você está por dentro do assunto, mas existem diferentes tipos de enxaqueca e o médico neurologista explica pra gente. Qual é o principal fator que leva à cronificação da enxaqueca? O uso excessivo de analgésico. Então, aquelas pessoas que usam analgésico mais de 10 dias ao mês, elas já entram no grupo de alto risco de ter dor de cabeça por uso excessivo de analgésico. Segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, a enxaqueca atinge cerca de 15% da população. A maioria das pessoas, mulheres, jovens, com idade de 10 a 25 anos. Mas na menopausa esse problema tende a melhorar. Mas é importante dizer que o problema pode ficar mais grave graças a um hábito bastante comum entre os brasileiros: a automedicação. Para acabar com as dores, o tratamento funciona de 2 formas: a medicamentosa e de mudança de comportamento do paciente. E essa última é a mais importante. O tratamento da enxaqueca sempre vai envolver uma mudança de hábito de vida. Então, a pessoa fazer atividade física, passar a dormir adequadamente, ter um horário regular de sono, ajustar a alimentação, não ficar muito tempo em jejum, tentar ter uma alimentação mais saudável. E o tratamento medicamentoso, a gente divide ele em tratamento abortivo, que o que é isso? É o tratamento da crise. Então, naquele momento que tem a crise, faz uma medicação específica para cortar aquela crise. E uma outra modalidade é o que chama o tratamento profilático. Quando é que ele está indicado? Em pessoas que têm crises com frequência alta. Então, a partir de 4 vezes no mês, a gente já pode pensar em tratamento profilático, que seria usar algumas medicações diariamente para evitar as crises e não tratar só a crise.
Ótimas explicações, ótimas e excelentes dicas você pode colocar em prática aí no seu dia a dia para ter uma melhora, né? Essa enxaqueca te incomoda bastante, você viu que depende muito de você também mudar esses hábitos, se preocupar melhor também com a alimentação, dormir bem. Daqui a pouquinho o especialista que apareceu aí na reportagem, ele está aqui no estúdio e vai repassar muitas outras dicas para você ficar muito bem informado sobre o tema. Agora, chegou aquele momento que a gente abre aqui o espaço do assunto do dia para você interagir, para você participar. Antes de ouvir aqui os especialistas, vamos participar? Liga para a gente quer ouvir você que está em casa. Temos uma enquete, uma pergunta a fazer a você que está nos acompanhando. A enquete hoje é a seguinte, olha só, você vai ligar para a gente e responder aqui a seguinte pergunta. A gente quer saber se você sofre com enxaqueca, sim ou não. A pergunta é bem objetiva, você vai ligar e responder também de forma objetiva no 3424 1547 e no 3424 1977. São 2 números, a partir de agora estão ativos para você ligar para a gente, participar. Você liga, responde aqui nossa pergunta, aproveita a oportunidade, manda também a sua dúvida sobre o tema. Daqui a pouquinho, nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. O WhatsApp está em mãos? Manda para a gente também sua pergunta no 99209-4819, 99209-4819. Participa, deixa aí sua frase, seu depoimento e sua pergunta. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo e repassar aqui para os nossos convidados a sua dúvida. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage. Se você tem acesso à internet, manda pra gente também a sua participação no facebook.com/assunto do dia. Participa com a gente. Será um prazer receber a sua pergunta. E você que está em casa, sabia que a sua alimentação ela pode interferir na enxaqueca? Pois é, a ingestão de determinados alimentos e os hábitos alimentares são importantes fatores no aparecimento ou na prevenção das crises de enxaqueca. A dieta é um dos vários fatores que interferem na nossa saúde como um todo. Cerca de 10 a 60% dos pacientes com enxaqueca, eles afirmam que certos alimentos desencadeiam as dores e interferem sim na doença. E a gente vai aprender muito mais aqui a partir de agora com os convidados. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Bárbara Portela, nutricionista, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, é um prazer estar aqui. Também queria dar boas-vindas ao doutor Igor Bruschi, neurologista. Fique à vontade aqui no nosso programa, doutor. Obrigado, vai ser ótimo o programa. Um programa para tirar suas dúvidas sobre enxaqueca é um dos vários tipos de dores de cabeça, doutor. A enxaqueca era mais grave desses problemas? Porque a gente sabe que temos mais de 100 tipos de dores, né, doutor, de cabeça. Exato, chega a ter mais de 150. A enxaqueca chega lá no topo do ranking, é a que incapacita mais, é a que incomoda mais e é a que mais compromete a qualidade de vida dos nossos telespectadores? Sim ou não? Isso é bem importante. Apesar de não ser a dor mais comum, é uma que chama cefaleia tensional, que é aquela dor mais leve, que é um aperto na cabeça toda, é diferente da enxaqueca. Mas a enxaqueca é a que mais incapacita. Tem um impacto muito grande na vida da pessoa. Então é o tipo de dor que leva ao atendimento médico. A gente viu também, né, que o que tem impacto na enxaqueca é a alimentação. O que tem impacto no nosso corpo como um todo é a alimentação. Então, uma alimentação saudável serve também como prevenção a esse tipo de problema? Vai evitar também que eu tenha uma crise de enxaqueca, por exemplo, Bárbara? Isso, uma alimentação saudável não só para prevenir, como também para amenizar os sintomas. Mas aí a gente precisa ver quais são esses alimentos, porque um alimento que para você pode ocasionar enxaqueca, para outro já não ocasiona. Então é preciso conversar direitinho sobre isso. É preciso a gente conversar direitinho sobre a característica da dor provocada pela enxaqueca, doutor. Tem alguma região da cabeça, né, que a gente pode meio que desconfiar que aquela dor constante pode ser não só uma simples dor de cabeça, mas uma enxaqueca? Passou de dor de cabeça para enxaqueca? Tem uma região específica? Explica pra gente mais uma vez, doutor. O que caracteriza a enxaqueca? Principal, ela é pulsátil, então aí você sente a cabeça latejando. Geralmente ela vem unilateral, então pega um lado só da cabeça e tende a começar nessa região do olho aqui na testa, começando no couro cabeludo. Então, região mais anterior. E depois, algumas pessoas sentem todo o lado latejando.
nesse momento de dor, tem alguma coisa que eu possa comer ou beber que vai me ajudar a relaxar um pouco mais, esquecer um pouquinho essa dor e ter um alívio imediato aí dessa dor ou não? É um processo que tem que ter atenção com o médico, né, para dar sequência ao tratamento, que às vezes é preciso usar a medicação. Mas entra também a alimentação para ter um momento de relaxamento ali, para esquecer um pouquinho aquela dor? Ou não funciona? Entra assim, um bom início é sempre beber água, né? Porque às vezes a desidratação pode até ser um sinal aí da causa da enxaqueca, né? Que originou a enxaqueca. Mas no consultório a gente tem a prática, o nutricionista já é orientado a isso, a fazer determinadas perguntas. Se o paciente ele tem queixa de episódios repetitivos de enxaqueca, a gente fazer um recordatório alimentar, para ver quais alimentos ele está consumindo. Exemplo, hoje em dia está muito comum consumir sushi, né? O pessoal vai para o sushi, para o restaurante, e depois, no outro dia, algumas horas depois, reclama da dor de cabeça. Aí, a gente conversando, sabendo o que é que ele vem consumindo, a gente consegue ver quais os alimentos tá ocasionando isso aí. No caso do sushi, seria mais o arroz, o peixe cru ou o sódio que contém ali aquele molho shoyu, tem a concentração, né, bem significativa do Isso, sódio? você foi bem na raiz aí. O glutamato monossódico que está presente no shoyu, não só no shoyu, tá? Mas no teriyaki, que é aquele mais docinho, também. Ele, não só no sushi também, mas em industrializados em geral, tá? Aqueles temperos artificiais também. Então, ele é um potencializador de sabor que ocasiona, sim, enxaqueca. Em excesso... Doutor Igor, quem primeiro ajuda ao paciente que tem a enxaqueca? É o clínico geral, que a pessoa chega se queixando ali daquela dor intensa, ou só o neurologista que vai fechar o diagnóstico e dizer que aquela dor não é a simples dor de cabeça? Não, na verdade, qualquer médico, é isso que a gente bate muito. O importante é que a pessoa procure ajuda médica, não fique se automedicando, que aí entra naquilo que nós vimos na matéria, da dor por uso excessivo de analgésico. Porque como ele não trata de forma adequada, ele passa a consumir o analgésico de maneira excessiva e aí passa a ter dor pelo próprio analgésico. E aí vai virando uma bola de neve, que ele vai ter mais dor, aí usa mais, aí tem mais dor. Aí cada vez usando mais e tendo mais dor. Então é importante procurar ajuda médica, independente da especialidade. Mas essa automedicação é só com analgésico ou não? Tem alguma outra medicação, às vezes até antibiótico, que algumas pessoas costumam usar? Porque às vezes tem aquela conversa, né? Tem aquele grupo, tem uma enxaqueca, quero repassar algumas informações para o vizinho, para um parente. Aí a medicação que o médico receitou para mim, às vezes eu quero compartilhar com o meu ente querido, né? Geralmente é só analgésico ou não? Passa disso essa automedicação? Não, tem alguns casos de pessoas até o que a gente chama de tratamento profilático, que é aquele para evitar as crises. Aí, olha, eu usei esse, foi ótimo, use também. E passa como se fosse para tratar a crise, que o tratamento é totalmente diferente. E às vezes diz use esse, quando na verdade era contraindicado para aquela pessoa. E as pessoas que recebem o diagnóstico fechado da enxaqueca, geralmente elas procuram uma nutricionista para se passar uma dieta, uma reeducação alimentar? Existe muito esse tipo de atitude? Muita gente procura o consultório? Existe sim. Os médicos, eles mesmos já orientam ao paciente procurar um nutricionista. E às vezes até assim, hoje em dia com esse acesso à informação que a gente tem, o paciente vai lá e coloca no site de busca sintomas da enxaqueca. Aí ele vê que a alimentação pode ser uma dessas causas aí que está... Pode ser um gatilho, né? Um gatilho, exatamente. Tanto para a crise como para ter, né? Isso. Essa Aí isso faz com que ele venha buscar. Cada vez mais está vindo com essa... Mas também existe essa preocupação de ser algo individualizado, né? Quem recebeu uma dieta também não pode compartilhar com o vizinho ou pode dar algumas dicas? Alguns alimentos básicos a gente pode recomendar. Isso, tem alguns alimentos gerais que a gente pode dizer, tá? Que são assim, os mais comuns, que causam, exemplo, alimentos industrializados, como eu falei, que são ricos em sal, em glutamato monossódico, em nitrito, nitrato, a cafeína. Manda evitar, né? Exatamente, manda evitar. Mas é importante que na anamnese, na conversa do nutricionista com o paciente, a gente fazer um recordatório alimentar, para a gente saber quais são os alimentos. Exemplo, se for um paciente que consome muito chocolate, aí a gente já sabe que pode ser ali a causa.
mas tem outras pessoas que já não são sensíveis ao chocolate. Então, realmente, é importante procurar ajuda do profissional para poder diagnosticar isso. O que é que está causando? Sabe o que é importante também, doutor? Se eu explicar agora pra gente, no começo do programa falamos que a enxaqueca ela é mais frequente, 3 vezes mais nas mulheres. Tem alguma explicação para isso? Tem a ver com hormônios? Tem a ver com as mulheres são mais preocupadas, mais ativas? Como é que a gente responde para quem está em casa? Isso é bem importante, é pela questão hormonal. Tanto é que essa diferença aparece muito na adolescência e mantém até a menopausa e depois reduz bastante a frequência de crise na maioria das mulheres. Está muito relacionada com a flutuação de um hormônio chamado estrógeno, que ele tem aquele ciclo menstrual de sobe e desce, e aí é aquele fator que muitas mulheres reclamam, que eu pioro muito no período menstrual. Tem um tipo específico de enxaqueca, que chama enxaqueca menstrual, que só ocorre no período da menstruação. E tem alguns hábitos alimentares que só se repetem também nesse período da menstruação. Às vezes o alívio, né, para muitas mulheres é o chocolate. Aí se ela tem enxaqueca, Aí vai relaxar por um lado, mas para o outro vai ter dor de cabeça por conta da enxaqueca. Isso, se consumir em excesso, provavelmente vai ter. E só complementando o que o doutor falou, sobre as mulheres serem o público maior da enxaqueca. Também já tem estudos em que a obesidade é um dos casos também que a gente está encontrando mais enxaqueca. A circunferência abdominal um pouco aumentada tem sido já nesse grupo aí, está incluído nesse grupo de os que são prováveis pacientes. Estão mais predispostos, né, a ter esse tipo de enxaqueca. Exatamente. No começo do programa, doutor Igor, falamos também que não tem uma medicação específica. Até então não tinha, doutor. Parece que temos novidades, né? E podemos falar um pouco sobre isso, porque nos Estados Unidos parece que já tem uma medicação e já é comercializada. Aqui no Brasil é novidade, está chegando e pode ser comercializada a curto prazo ou a médio e longo prazo? Perfeito. Explica pra gente. Isso... Vamos trazer uma boa notícia agora. Uma excelente notícia, na verdade. Isso vai ter um impacto muito grande. Os resultados nas pesquisas foram excelentes, com a tolerabilidade muito boa. Então, o efeito colateral foi menor que o grupo do placebo, que era quem usava uma coisa que não era medicamento. E a eficácia é muito boa. Com uma semana, já começou a ter diferença na frequência de crises. É uma medicação específica para enxaqueca. Então, o que é que acontecia? Até então, nós usávamos remédio para pressão alta, anticonvulsivo, para controle da enxaqueca. Ao acaso, você era aquele grupo, eu tinha pressão alta, mas comecei a usar isso aqui e aí minha enxaqueca melhorou. Então, passou a ser usado para enxaqueca. Depois veio a toxina botulínica, que aí também foi ao acaso. A pessoa foi fazer por estética e melhorou. Então, passou a ser usado para enxaqueca. Essa não, ela foi desenvolvida específica para enxaqueca e a aplicação é mensal. Você faz, auto-aplica, lança em junho, aqui no Brasil, 9 de junho. 9 de junho, um preço um pouco elevado ainda, mas existe essa expectativa de meio que ficar mais barato nessa medicação, porque como é novidade ainda é um preço um pouquinho elevado, né, doutor? É porque a gente não tem ainda, não sabe o preço, porque nos Estados Unidos custa $600. É como o câmbio está muito ruim para a gente, o real para dólar, mas a gente não sabe se eles vão converter exatamente o valor, vai conseguir ter alguma redução para a realidade brasileira. Agora a gente vai àquela rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre enxaqueca. E a partir de agora tem as notícias da internet sobre o assunto. E a Tânia Silva é quem chega com as informações. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para vocês que nos acompanham, um excelente dia, ótima quinta-feira. E a gente traz o destaque do G1. Toda dor de cabeça é enxaqueca?
veja mitos e verdades sobre a doença. Pois é, essa é uma dúvida bastante frequente, mas enxaqueca e dor de cabeça não são a mesma coisa. A neurologista Thais Villa explicou que dor de cabeça é apenas um sintoma de várias doenças. Já a enxaqueca é um tipo de doença que deve receber um tratamento adequado, já que aumenta as chances de AVC e infarto. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, esse problema atinge 1 bilhão de pessoas no mundo. Ela aparece no ranking como a 6ª doença crônica que mais incapacita pessoas. Aqui no Brasil, 5% da população tem enxaqueca crônica. Então, mito esclarecido, dor de cabeça não é a mesma coisa que enxaqueca. Vamos conhecer outros mitos e verdades sobre o assunto no estúdio. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. Antes de ir para o mito e verdade, a gente vai fazer uma pergunta ao neurologista que está aqui no nosso programa, doutor Igor Bruschi. A Tânia falou que é uma doença que incapacita muitas pessoas, falou também, a gente queria saber do doutor Igor se tem algo que venha medir esse grau de dor na dor de cabeça da enxaqueca. Tem algo que venha a medir, quanto é a intensidade da minha dor, se é a dor que eu sinto. Graças a Deus não tem enxaqueca, doutor, mas se eu tivesse a mesma dor que eu sinto, seria a mesma que a doutora Bárbara também sente ou não? Como é que a gente analisa isso? Tem um medidor para a dor da enxaqueca ou ainda não? Ainda não, mas isso é uma coisa extremamente importante, porque é subjetivo. Então, passar um recado para a população, não desvalorize a dor do outro. Não dê, não aguenta nenhuma dorzinha. Se tivesse a dor que eu já tive, tinha morrido. A gente escuta esses relatos, as pessoas falando, ninguém entende minha dor, porque não consegue medir. Acredite no relato da pessoa. Acredito também na reeducação alimentar, porque ela é muito eficaz para evitar vários problemas de saúde. Também é bom, junto à reeducação alimentar, Bárbara, a gente fazer uma atividade física, contribui também, potencializa ainda mais o resultado que a gente espera? Isso. A prática da atividade física regularmente, ela vai trazer um efeito benéfico. Agora, se você está em crise, tá naqueles dias em que está com a enxaqueca, a gente pede para não praticar, porque aí vai ter uma piora dos sintomas. Mas regularmente, o controle do peso, como eu falei, a obesidade ela já é um indicativo, tá? Para quem tem enxaqueca. Então, o controle do peso, uma alimentação saudável e a prática regular da atividade física, em que você mais se identifique, mais esteja adaptado, é sim uma boa medida. Acho que na crise não tem nem como fazer uma atividade, né, doutor? Porque dos sintomas a gente falou que tem um enjoo, às vezes uma certa tontura também, aí até um risco, de um acidente ainda maior. A pessoa sente um incômodo muito grande com a luz, com barulho. Quase todo mundo fala, eu prefiro ficar num quarto escuro, deitado, trancado, que aí não tem barulho, não tem luz. Tende a se isolar na crise. A Tânia pediu para a gente trazer mais mitos e verdades. A gente vai mostrar a partir de agora algumas telas com alguns tópicos. Vou mostrar, perguntar aqui aos convidados se trata de um mito ou de uma verdade. Vocês vão nos explicar com muito mais propriedade, A primeira tela fala que a enxaqueca é sempre hereditária. Isso aqui é mito ou é verdade? Sempre é hereditária a enxaqueca? É verdade, doutor Igor? Sempre não. Então, não é sempre, mas 80% dos casos tem algum parente em primeiro grau que também tem enxaqueca. Cada vez mais, com a descoberta dos genes, aquele projeto Genoma, está se identificando muitos genes que podem ser responsáveis pela enxaqueca. E, na verdade, esses outros fatores são o que nós chamamos de gatilhos. Não é a comida que causa porque eu demorei para me alimentar, porque eu estou estressado, é só um gatilho. A pessoa já tem a doença. Próximo ponto, vamos aprender, é mito ou é verdade? Olha só essa tela que vem agora. A enxaqueca não tem cura, mas pode ser controlada. É verdade ou é um mito? Não tem cura a enxaqueca, mas pode ser controlada. Isso é verdade. O que eu sempre digo, o que é que nós curamos em medicina? Infecção. E olhe lá, que já tem bactéria que é resistente a todo antibiótico. Nós controlamos as doenças. Nós não curamos pressão alta, nós controlamos. Não curamos diabetes, controlamos. A enxaqueca, a mesma coisa, ela deve ser controlada, porque tem um impacto muito grande. Nós vimos, está entre as doenças mais incapacitantes do mundo, pelo estudo da Organização Mundial de Saúde.
E nesse controle existe, né, a preocupação com a alimentação, é identificar, né, se passa por um momento, né, no consultório, você dá um papel e uma caneta para aquela pessoa meio que colocar ali o que faz mal, né, quando ela come um chocolate, por exemplo, ela sente um dos sintomas mais fortes, né, um sintoma mais forte da enxaqueca. Tem isso também de a pessoa anotar tudo o que aparentemente faz mal para poder evitar ao máximo nesse controle. Existe esse trabalho na prática? Existe. Como o doutor falou, existem os gatilhos, né? Uhum. E a alimentação pode ser um desses. Como eu já tinha falado antes, identificar isso é bem importante, fazer esse recordatório alimentar. Então, eu indico até para quem está em casa, que se queixa de enxaqueca, teve enxaqueca hoje, vamos fazer um recordatório das 24 horas. Ontem eu comi o quê? Isso, isso, isso. Daqui a algum tempo, teve enxaqueca novamente, faz de novo, vê se o que tem em comum, para a gente conseguir identificar que alimento foi esse. Se realmente o gatilho for a alimentação. Porque a enxaqueca, os gatilhos, é muito fatorial, né? E dos alimentos, os mais relatados no consultório? A mais relatada Chocolate, a é gente viu que chocolate, bebida alcoólica, café. Café é interessante, café em né? excesso. Tem gente que o café tem é a meio enxaqueca paradoxal, quando né? toma. E se ficar também sem tomar, também tem, Isso. né? Aquela abstinência gera uma dor de cabeça que pode Isso. ser um gatilho para enxaqueca. Para quem tem um hábito de tomar café todos os dias, se de repente ele hoje eu não vou tomar, ele vai ter uma crise de enxaqueca, provavelmente, né? Então, o que é que a gente indica? Vai desmamando, sabe? Aos poucos, não bruscamente. Passa para um café descafeinado, a uma quantidade menor, e aí vai se livrando. Mas assim, como você tinha me perguntado antes, os mais comuns relatados em consultório é chocolate, bebida alcoólica, café, alimentos muito gordurosos, muito açucarados, açúcar refinado, aquele açúcar simples, que a gente chama, né? Esses são os principais. Doutor Bruschi, nada bruscamente vai funcionar no tratamento da enxaqueca. Tem que ser aos poucos. O que Bárbara falou, importantíssimo, que nós chamamos Diário da Dor de Cabeça. Inclusive tem um aplicativo para as pessoas baixarem, que é Diário da Cefaleia, que é da Sociedade Brasileira de Dor de Cabeça, de Cefaleia. Então baixem, tem lá, no fim ele faz um relatório mensal, quantas crises teve, o que usou, os desencadeantes, aí tem várias opções. Isso faz parte do tratamento, a gente identificar os gatilhos. Vamos seguir com mitos e verdades. Temos aqui outra tela para a gente descobrir se é mito ou se é uma verdade. Não existem medicações específicas para o tratamento da crise de enxaqueca. Mito ou verdade? Aqui a enxaqueca já está naquele momento de crise. Nenhuma medicação, doutor, específica vai tratar ali aquela crise? Mito ou verdade? É mito. Nós temos Agora medicações... Para a crise, nós já temos medicações específicas. A mais usada é um grupo chamado triptano, que é bem conhecido. Sumatriptano, naratriptano, risatriptano. Então, já tem esse grupo e nós sempre deixamos a orientação. Teve crise, vai usar essa medicação. Próxima tela, vamos saber se é verdade ou se é um mito. Olha só o que diz a seguinte informação. Enxaqueca diária ocorre após uma pancada na cabeça? Mito ou verdade? Pancada na cabeça vai ter ali uma enxaqueca. É verdade ou é um mito? Esse é mito. Entra em um outro tipo de dor de cabeça. Chama dor de cabeça pós-traumatismo craniano. Aí é um tipo de dor diferente. A enxaqueca ela pode ficar diária, que é o que nós chamamos de enxaqueca crônica. É de novo aquilo. Qual é o principal fator que leva à cronificação? O uso de analgésico. Então, as pessoas que usam mais de 10 dias ao mês de analgésico passam a ter dor pelo analgésico. Então, cuidado com a automedicação. É muito perigosa essa automedicação. Mesmo não sendo antibióticos, né, doutor? Exato. Qualquer medicamento, se usar sem saber, será que é contraindicado para mim? Será que tem algum risco? Cada pessoa é única. Então, cada tratamento também é único. E a gente também, né, reforça para quem está em casa que é muito importante a ajuda de um especialista, porque uma dieta onde as pessoas restringem, né, algum grupo alimentar também pode ser algo perigoso. Pode. É algo individualizado, por isso que tem que ter toda uma conversa no consultório, vocês avaliam também alguns exames para poder passar aquela reeducação alimentar. Isso. É até interessante o que você falou, porque, exemplo, hoje em dia se fala muito de intolerância à lactose, né? Não porque eu vou tirar a lactose porque eu sou intolerante, mas às vezes a pessoa não é intolerante. Os intolerantes à lactose, um dos sintomas que podem sentir
depois de consumir o leite ou algum derivado, é a enxaqueca. Mas isso para os intolerantes. Aí, o que é que acontece? Você deixa de consumir o leite e o laticínio em geral e você se torna um intolerante, tá? Então, por isso que é interessante você conversar, buscar um profissional para não, porque está em moda eu vou fazer isso, porque funcionou com a minha vizinha, então vai funcionar comigo também. E não é assim, esse não é o pensamento certo. Próxima tela, ótimas explicações, vamos seguir aqui, vamos aprender mais. É mito ou é verdade esse próximo ponto? A falta do uso de óculos provoca enxaqueca? Se eu preciso usar óculos de grau, por exemplo, doutor Igor, e não uso aquele que foi recomendado pelo médico, provoca enxaqueca isso? Mito ou verdade? Esse é mito. A gente já vê enxaqueca, a maioria dos casos, é uma doença genética, você tem uma alteração que predispõe você a ter a dor. Então você vai perceber diferente aquele estímulo de uma pessoa que não tem enxaqueca, e aquilo desencadeia a crise. Quem não usa óculos e precisa, o que é que ocorre? Começa a contrair esse músculo aqui, que quando nós apertamos os olhos, melhora o foco. Então a gente começa a apertar o olho para enxergar melhor e começa a ter dor pela contração desse músculo, não é enxaqueca. Excelente explicação. Próximo ponto, olha só. Vamos ver o que diz a próxima tela e vamos descobrir se é mito ou verdade que pessoas com enxaqueca devem evitar o chocolate, Bárbara. Esse é aquele caso da meia-verdade. Geralmente sim, porque o chocolate ele é um dos principais, tá? Mas não é todo mundo que é sensível ao chocolate. Então é importante a gente fazer aquele recordatório, ver se o chocolate tá como fazendo parte da sua dieta, da sua alimentação, naqueles dias de enxaqueca. Quem quer fazer parte aqui também do nosso bate-papo é a Josenilda. A gente para agora o quadro Mitos e Verdades, explicamos e tiramos as dúvidas de quem está em casa através desse quadro, mas tem a Josenilda que quer participar, a gente vai começar a repassar aqui as perguntas. Ela está participando através do nosso WhatsApp, mora no Cabo de Santo Agostinho e diz que tem 47 anos e há vários anos ela tem fortes dores na cabeça, as dores são tão intensas, né, e se concentram também ao redor dos olhos e na testa. É muita dor, doutor Igor. O senhor não tem noção de quanta dor a Josenilda está dizendo que sente. Toma uma medicação, não passa. Ela disse que chega a tomar vários remédios e essa dor continua. Gostaria de saber de que forma, né, o doutor Igor poderia me indicar. Indicar medicação ele não pode, já adianta aqui a Josenilda, mas ele pode indicar o quê? Uma visita ao especialista. Se demora a conseguir uma consulta com o neurologista, ela faz o quê nesse tempo de espera, doutor? Medicação? Não passa. Aquilo que eu disse, não importa a especialidade, procure ajuda. Ela marca com o clínico, com a ginecologista. O importante é que ela vá a um médico. Às vezes, corrige alguns fatores, orienta, vai a nutricionista, começa a fazer atividade física. Pelo que ela falou, ela está naquilo que a gente vem batendo, usando muito analgésico. E aí passa a ter dor pelo próprio analgésico. Tem mais pessoas aqui participando. A Lindalva, que mora em Goiânia, ela tem 24 anos e ela disse que tem dor de cabeça. Não, ela passou 24 anos com dor de cabeça, na verdade. Foi para o neurologista, pediu uma tomografia, o resultado foi uma enxaqueca crônica. Então passou a medicação, né? Ela fala que o nome da medicação é Amato, não sei se é o nome comercial, é a substância, doutor. Toma essa medicação e ela hoje se sente mais aliviada. Aí ela fala que a filha dela tem o mesmo problema. Será que é hereditário? Principalmente essas crises acontecem com ela no período menstrual. Lindalva, que mora em Goiânia, toma a medicação e para ela serviu bastante. 24 anos com dor. É muito tempo, né, doutor? Exato. E a gente vê o que é que leva a esse atraso em procurar o tratamento? A automedicação. Que as pessoas vão, não, é uma dor, eu tomo analgésico, trato aquele sintoma e melhoro. E aí começa a bola de neve, usava 1, uso 2, uso 3, e volta para aquele caso anterior que usa 5 e não melhora. O que ela usou é uma substância chamada topiramato, que é indicado nos casos que a gente chama de profilaxia da enxaqueca, que ela usa por um período mais prolongado para não ter as crises, e teve um resultado muito bom. Geralmente é a automedicação porque as pessoas querem um resultado mais rápido possível, né? Já no caso da reeducação alimentar, as pessoas não procuram, né, muito, mas procuram, porque demora um pouquinho, é algo gradativo para se ter resultado. Essa é uma barreira muito intensa para vocês, né, profissionais da área da nutrição. Isso, é algo mais a longo prazo, né?
Mas quando a gente consegue ver que o gatilho realmente é a alimentação, a gente extingue esses alimentos que são os causadores e começa a incentivar o consumo daqueles que ajudam na prevenção e até na melhora de sintomas mesmo, que também existem. A alimentação não atua só como uma vilã nesse caso, tem aqueles que ajudam também. E esse resultado, mesmo que gradativo, vale a pena, é pro resto da vida. Vale sim. Não vai só funcionar na enxaqueca, mas no corpo como um todo. E como o doutor disse, a enxaqueca é uma doença crônica. Então, assim, a gente precisa estar cuidando, estar controlando, para que tenha uma qualidade de vida, porque a enxaqueca realmente a gente sabe que ela é incapacitante. Essa Então, palavra crônica, né, às vezes chama a atenção, dá um certo medo a quem está em casa nos acompanhando. Crônica vocês usam porque não tem cura, é porque se repete por mais tempo. Vamos explicar para quem está em casa, acalmar o pessoal que está em casa, doutor Igor. O termo crônico é usado para quem tem dor mais de 3 meses e nesses 3 meses mais de 15 dias. Então, mais de 15 dias ao mês por mais de 3 meses. É classificado como enxaqueca crônica. O que Barra falou é importantíssimo. A alimentação saudável não é para quem tem enxaqueca, é para todo mundo. Todo mundo tem que se alimentar bem. Que é o que eu digo, você é protagonista no seu tratamento. Se você não fizer atividade física, não se fizer readequação alimentar, não dormir bem, não controlar o estresse, não vai melhorar. Você concorda, Bárbara, quando muitos especialistas falam, né, que a gente é o que a gente come? Você concorda? Sem dúvida nenhuma. Nós somos o espelho, né? O que a gente está comendo vai ser como nós vamos viver, né? Então, nós somos os principais causadores, às vezes, das nossas dores, né? Não só falando da cefaleia, da enxaqueca, mas das dores em geral, às vezes. Mas também nós somos os nossos médicos, digamos assim, né? Porque uma alimentação saudável, a prática da atividade física regular, como o doutor falou, boas horas de sono, que também é bem importante, tá? Um funcionamento do intestino, a gente tentar, dessa vida meio atribulada, não se estressar tanto, né? Ter um momento de lazer. Isso tudo faz com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor e que tenha menos doenças. Não se estressar muito, doutor Igor. É possível isso hoje em dia? Tem alguma receita também pra gente? Na verdade, isso é aquilo que é possível, é para ser assim, não é para viver estressado. A pessoa tem que ter forma de controle de estresse. Estou trabalhando muito, reduza. Não, porque tal coisa, resolva. Você tem que ter controle de estresse. Faça meditação, faça atividade física, lazer durma com a família. bem, tenha lazer. Tem que ter momento de relaxamento. O dinheiro está apertado, vai a um parque público, né? Não tem entrada, uma né? praia. Você leva de casa também o lanche, vai a uma praia também que não paga a entrada, né? Algo bem democrático. Um fator bem importante para a saúde, de uma forma geral, também é a interação social. A pessoa não se isolar. Então, isso, não tenho dinheiro. Vá ao parque, à praia, saia de casa, encontre outras pessoas, converse com outras pessoas. Faz uma visita a uma amiga, a um parente, que tem uma conversa boa, uma conversa gostosa, que faça você desopilar mesmo. É preciso parar e repensar muita coisa. O Enia está participando aqui com a gente, mora em Jardim Piedade. A Enia quer saber o seguinte, também tem muita dor de cabeça e essas dores elas são constantes, forte, puxam ali nessa região do olho. Muita gente se queixando, doutor, dessa região do olho até o meio da cabeça. Ela diz, vai do olho para o meio da cabeça. E às vezes ela sente até uma quentura e é algo muito forte. E algo que ela diz que é muito interessante é porque ataca mais à noite. Tem uma explicação para essa incidência ser maior à noite? A dor da enxaqueca tem um horário que ela escolhe para atacar mais ou não? Essa crise pode acontecer o dia todo. Nesse caso da Wênia, é à noite. Não, isso é bem variável de cada pessoa. Tem pessoas que relatam, sempre pela manhã, outros sempre à tarde, mas a maioria é aleatório, pode vir a qualquer momento. Não tem uma preferência por determinado horário. E o local é aquilo que a gente tinha dito, realmente começa e vem vindo para trás. O mais frequente é a pessoa relata nessa região próxima ao olho. O que a gente não frisou nesse bloco do programa são aquelas crises que duram até 72 horas. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, trazer também mais dicas sobre o assunto. Agora vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Vamos a um rápido intervalo e até já!
Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje o tema do programa é enxaqueca. E estima-se que de 4 a 8% das crianças tenham enxaqueca. Muitas começam aos 5 anos de idade e há pais que asseguram, os pais asseguram que mesmo antes disso, seus filhos eles já se queixavam de dor de cabeça. De fato, a enxaqueca ela pode se iniciar entre os 5 anos de idade até aos 40. E 40% daqueles que iniciam a sua dor antes dos 10 anos de idade, eles podem entrar em remissão espontânea durante a puberdade. Então vamos aprender mais agora sobre enxaqueca em crianças. É um número significativo, né, doutor Igor? Esse número de crianças que tem a enxaqueca. E na criança, por que a enxaqueca acontece? Tem o fator hereditário, como a gente viu? Tem alguma coisa em relação aos hormônios que estão em formação? Como é que a gente explica para quem está em casa, né? É raro, não é muito frequente, mas acontece a enxaqueca na criança. Isso de criança é bem importante para a gente frisar que geralmente a apresentação é diferente. Quase nunca vai ter aquele quadro clássico dela dizer, minha cabeça está latejando, estou com enjoo. Muitas vezes é irritabilidade, fica levando a mão à cabeça, que aí não sabe referir aquele desconforto. Existem algumas manifestações bem específicas da enxaqueca na infância. Uma delas, vômito cíclico. A criança só tem episódios de vômito. Vomita, 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 tem um desconforto abdominal, vômito, e aí para. Aí fica um tempo sem ter nada. Aí depois vomita, vomita, vomita e melhora. Então aquilo é a manifestação da enxaqueca. Episódios de tontura. Então a criança está com tontura, melhora. Daqui a um tempo, de novo, tontura, melhora. Episódios de torcicolo, chama torcicolo episódico. Você tem um torcicolo, passa um tempo aí melhora. Daqui a pouco, de novo. Então está atento para esses sinais na criança, que não são os sinais clássicos que tem no adulto. E a alimentação na infância também? É mais fácil, né, formar esse hábito alimentar? E se a criança tem algum caso de enxaqueca, né, ela pode meio que já readaptar essa alimentação a essa nova realidade? Para a criança formar esse hábito é mais fácil ou não? Vamos lá. O hábito alimentar da criança provém muito dos pais, né? Porque quem faz as compras em casa, quem tem o dinheiro para ir comprar, são os pais. Então, é interessante os pais identificarem primeiro, levar a criança ao médico, tentar identificar qual o gatilho que está ocasionando essa enxaqueca e que, se for a causa alimentar, junto com o nutricionista conseguir identificar isso, fazer também aquele recordatório alimentar para poder ver quais são os alimentos, tá? Mas a alimentação da criança, muitas vezes, pela praticidade, a gente acaba dando aqueles salgadinhos, aqueles suquinhos industrializados, tudo aquilo ali são alimentos que não são indicados para quem tem enxaqueca, porque eles são a faísca, sabe? Para poder ter um novo episódio. No consultório, as crianças elas relatam a região exata que está sentindo aquela dor. É fácil, doutor, essa identificação? Eles conseguem externar? Ou eles só fazem chorar, dizendo que está doendo, está doendo, está doendo, e não conseguem meio que relatar onde que é aquela dor? Isso aí, por isso a dificuldade do diagnóstico na infância. Além de não ter a apresentação clássica, a criança às vezes não sabe referir bem o que está sentindo. Às vezes só está irritada, fica chorando, fica sem querer fazer as coisas. Algumas vezes fica botando a mão assim, que é para proteger da luz, mas não sabe dizer que a luz está incomodando. Então os pais têm que ficar atentos. E o que Bárbara falou é importantíssimo, aquilo. Não só para criança que tem... Criança não deve comer alimento industrializado. Porque aquilo, o industrializado ele está pronto, é muito prático. O alimento saudável, ele tem que ser preparado. Então os pais têm que ter um tempo para preparar a comida da criança, senão a criança não vai comer bem. Ela não compra, como Bárbara falou, ela não vai no supermercado e escolhe o que está comendo. É um reflexo dos pais. É verdade, quem faz supermercado não é a criança. Pois é. Quem paga a conta não é a criança. Não é a criança. E assim, os pais também têm que ter atenção que o exemplo maior de uma criança, de um filho, vão ser sempre os pais. Então, o que ele consome, o que ele deixa entrar na casa dele, vai ser muito importante. Se a mãe tem o costume de, estou apressada, vou fazer um macarrão instantâneo para o meu filho, que é rico naquele glutamato monossódico que a gente falou. Para um lanche vai um biscoitinho, um salgadinho, uma salsicha, um cachorro-quente. Aí a gente não só enxaqueca, mas a gente está prejudicando
bem a saúde dessa criança, né? E é meio Que com aquele certeza não é a acúmulo, intenção. né? Aham. Vai acumulando, né? E daí pode se gerar uma obesidade, da obesidade um diabetes. Exatamente, uma várias doença comorbidades, cardíaca. várias doenças, assim. É uma bola de neve, né? Vai só aumentando. Então vamos cuidar mais É e pensar melhor das assim, crianças. a gente descascar mais do que desembalar, sabe? A gente ir mais para aquela alimentação natural, para temperar, usar temperos naturais, não usar aqueles industrializados, aquelas caixinhas, aquilo ali é um veneno disfarçado. O número que a gente trouxe, doutor, entre 4% e 8% das crianças, né, estima-se que tenham enxaqueca. Pode-se ter, né, uma subnotificação, esse número pode ser ainda maior, ou você acredita que é nesse ponto mesmo, entre 4% e 8%? Não, na verdade, tanto de criança quanto de adulto, nós achamos que é subnotificado. Na criança, principalmente pela apresentação atípica, essa de só ter vômito, só ter torcicolo, só ter tontura e não referir dor de cabeça. Então, muitas vezes não é identificado como enxaqueca. E aí faz um remédio para tontura, um para dor abdominal, e aquilo, como ela é autolimitada, então aquilo dura 72 horas, ela vai melhorar. E aí melhora com ou sem tratamento. A gente faz tratamento e não vai deixar a pessoa 3 dias com dor. Não tem sentido, tendo um tratamento adequado. E no adulto, porque muita gente não procura ajuda médica. E aí não tem o diagnóstico. Aí fica, eu tenho uma dor de estresse, não tem o diagnóstico de enxaqueca. 72 horas, a gente ficou devendo, né? Esse tempo de uma crise de enxaqueca, a gente ficou devendo de falar para quem está em casa o que é que pode ser feito nesse período, né? Nesse espaço de tempo. Porque dos sintomas a gente falou que tem a presença do enjoo. E se a pessoa fica enjoada, a pessoa não vai querer se alimentar, mas é importante que exista alimentação também nesse momento de crise da enxaqueca, 72 horas. Primeiro a gente fala sobre o que pode fazer, né? O que é que vocês podem fazer? Tem algum medicamento que se passa para essa pessoa? O que é que se faz nesse momento de crise, doutor? Exato, aí é que está o principal erro, a pessoa se automedicar, não usa o tratamento adequado. O tratamento abortivo, geralmente com 1 hora, a pessoa já está bem melhor da dor. Então, fazer o tratamento adequado. Quem tem enxaqueca, muitas vezes já reconhece o que nós chamamos de pródromos. A pessoa, antes da dor, já começa a perceber irritabilidade, sensação de fadiga, alteração de apetite. Então, a gente fala, eu tenho muita vontade de comer doce, às vezes sonolência. Então, a pessoa já começa a identificar, quanto mais precoce o tratamento da crise, melhor o resultado. E no caso das 72 horas com enjoo, o indicado é uma alimentação mais leve, beber muito líquido, o que mais a gente poderia reforçar para quem está em casa, Bárbara? Isso, beber muito líquido, alimentação leve. A gente também indica aqueles alimentos fontes de vitamina do complexo B, principalmente a B6, que ela ajuda nesse enjoo, sabe? Ajuda a minimizar os sintomas da cefaleia. E onde a gente pode encontrar? A B6 encontra onde? Em alimentos naturais, em vegetais, em leguminosas, tá? A gente encontra nos vegetais verde escuro, a gente consegue encontrar. Ótimo. A gente também falou nesse bloco do programa sobre esse período de remissão, né? Quando as crianças apresentam enxaqueca, quando essa enxaqueca é antes de 5 anos, na puberdade, né, pode ter esse período de remissão. Mais ou menos 40% das crianças que tiveram essa dor de cabeça antes dos 10 anos, doutor, podem entrar em remissão na puberdade e vai ficar em remissão até o resto da vida ou não? Como é que a gente explica? O que é que seria essa remissão? Remissão seria a melhora dos sintomas de forma espontânea, que começa a inverter nessa faixa mais criança, mais novinha, 5, 6 anos, geralmente menino é mais prevalente. E aí começa a inverter. Vai crescendo, passa a ser mulher, mais prevalente, e os homens tendendo a diminuir. Então, vai invertendo essa relação homem-mulher, mulher tornando mais prevalente. A gente não fala em cura, até porque é aquilo, a gente praticamente controla as doenças. Então, a gente diz, olha, a enxaqueca está controlada, porque eu posso garantir que até os 90 anos ele não vai ter mais nenhuma crise? Não. Porque a pessoa pode ter uma crise muito esporádica. Ótima explicação. Agora a gente segue para o WhatsApp 992094819. É o nosso WhatsApp. Você pode mandar aí sua pergunta. A gente vai repassar aqui para os convidados. Edinalda Maria, ela mora em São Lourenço da Mata. Ela disse que tem uma filha de 8 anos. Aí já pega o gancho, né, da enxaqueca em crianças. Aí a dúvida dela é a seguinte:
A minha filha de 8 anos, ela reclama muito de uma dor na região frontal da cabeça. Seria enxaqueca? Na última segunda-feira, socorri minha filha com essa dor intensa, mas além da dor de cabeça, ela também estava com febre. O médico deu o diagnóstico de virose. É uma virose. Ela disse que não sabe, né, se acredita ou não, está muito preocupada. Edinalda Maria de São Lourenço. Dor na região frontal, teve diagnóstico de virose, teve febre também. A gente não falou desse sintoma. A febre é característica também da enxaqueca? Doutor? Não, a febre é um sinal de alerta de que não é enxaqueca. A enxaqueca não vem acompanhada de febre. Pode ser a rinofaringite, que é o resfriado, pode ser uma gripe, que essas viroses, essas doenças virais, geralmente vêm acompanhadas de dor de cabeça. Então, dengue, rinofaringite, que é o resfriado, a gripe, geralmente se apresentam também com dor de cabeça. É importante esse diagnóstico. O diagnóstico da enxaqueca não é feito na emergência. Depois, ir ao pediatra, fazer esse segmento, até porque um episódio de dor, nós não caracterizamos como enxaqueca. Tem que ter pelo menos 5. A gente dá o diagnóstico, olha, é enxaqueca, 5 característicos para dar o diagnóstico. Outra participação, Rose, que mora na Várzea. Rose diz que tem muitas dores de cabeça também, mas a maioria das vezes, né, ela diz que tem algo muito interessante, é como se fosse uma pressão interna na cabeça. Pode ser enxaqueca? Não consegui dimensionar essa pressão interna. A dor é como se fosse uma pressão interna na cabeça, doutor. Pode ser enxaqueca. É muito inespecífico. É muito inespecífico. Quem tem enxaqueca e começa a fazer uso excessivo de analgésico, pode mudar o que chama padrão de dor. Aquela dor que era pulsato se torna mais contínua, uma sensação de peso. E tem outra que também que chama cefaleia tensional, que é aquela sensação de aperto, a musculatura contrai. Mas aí precisa uma avaliação médica. Ok, precisamos também ler a pergunta da Silvana, 47 anos, que mora em Olinda, ligou para a gente e ela disse que está na menopausa e ela vem tomando algumas medicações para a depressão. Isso interfere frequentemente ali na enxaqueca que ela vem sentindo? Tem uma interferência da medicação, né, para a depressão e o fato dela estar na menopausa? Isso tudo vem interferir na enxaqueca que ela tem, doutor? Algumas medicações usadas para o tratamento da depressão, elas são usadas para o tratamento da enxaqueca. Então, muitas vezes, você melhora as duas coisas com uma única medicação. Ok. Jair Galvão, participando aqui do programa, mora no Jordão Alto, sempre interage aqui conosco. Ele quer saber se as plantas medicinais, elas podem ajudar a reduzir a enxaqueca? Sim ou não? Isso a gente precisa pensar direitinho, porque, exemplo, muitas plantas medicinais são usadas como chás. E tem alguns chás que eles podem desencadear, tá? Ser um gatilho, como chá preto, chá mate. Esses chás que estão em moda aí, que o pessoal promete um emagrecimento, geralmente eles não são indicados para quem possui a enxaqueca, porque eles desencadeiam os sintomas. Então é preciso ver quais seriam essas ervas medicinais e como é que reage para o organismo. Tem nada cientificamente comprovado, né, doutor Igor? Doutor Igor gosta de falar quando tem algo cientificamente comprovado. Tem um grupo que nós chamamos nutracêuticos, que aí entra a vitamina B6, melatonina, que usa como adjuvante. Não é o tratamento principal, você associa a um outro medicamento. Algumas vezes ocorre aquelas pessoas que têm um grau de ansiedade muito grande, aí usam o que ele fala, é natural, que é valeriana, lúpulo, e aí melhora a ansiedade, e aí tira um gatilho de crise. Indiretamente ele associa que melhorou a enxaqueca, na verdade diminuiu a ansiedade. Tem aqui outra participação, a da Daniela, que mora em Candeias. Ela diz o seguinte, quando a dor de cabeça, que no caso é a minha dor, é com a característica de uma chutada na cabeça. Ela diz que sente como se fosse alguém chutando a cabeça dela. É algo mais grave, doutor? É uma fase mais intensa aí dessa enxaqueca? Pode ser enxaqueca, não pode? É a dúvida da Daniela, que descreveu assim, né? Como se fosse um chute. Porque às vezes é um chute de repetição, que é aquela coisa do pulsátil. E tem um que a gente chama de cefaleia entrovoada, que é essa coisa como se fosse um impacto, e é uma dor que em menos de 1 minuto já está na intensidade máxima. Esse é um sinal de alerta. Precisa procurar ajuda médica. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse que quando toma alguma coisa com canela, seja o chá ou quando acrescenta canela em pó em alguma coisa, ela sente um certo desconforto. Então se sente um pouquinho de dor de cabeça, a canela também pode provocar, pode ser um gatilho para enxaqueca, ela evita, ela faz a retirada gradual. Como é que a gente orienta aqui a telespectadora? Isso aí é uma coisa mais particular dela, mas a gente pode ver assim, alimentos
anti-inflamatórios seriam alimentos indicados para a diminuição, para amenizar os sintomas da enxaqueca, tá? E para prevenir também. E aqueles que são pró-inflamatórios, a gente poderia deixar um pouquinho de lado. No caso, a canela, se ela já observou isso, sim, para ela, para o organismo dela, então é importante ela tirar um pouquinho do cardápio. Né? A alimentação também, né, como a gente bem aprendeu, pode ser um gatilho para essa enxaqueca, mas aqueles boletos em atraso, doutor, também eles podem gerar uma enxaqueca, uma dor, um desconforto? Também, o estresse é um gatilho importante. O psicológico também influencia muito. O estresse, assim, influencia na saúde como um todo. Quem é estressado tem chance maior de ter diabetes, de infarto, de AVC, de servir como gatilho para enxaqueca. Então, faz parte da vida saudável o controle do estresse, independente de ter ou não enxaqueca. Todo mundo tem que ter uma vida tranquila, um estresse sob controle. A privação do sono também, né? Também. Hoje em dia a tecnologia, muita gente dependendo, né, da tecnologia. Vai dormir com o celular ali do lado. O celular na cama e demora a dormir. Isso é péssimo, porque na hora que a gente está indo dormir, o organismo produz uma substância chamada melatonina. Essa luz do celular, do tablet, impede a produção de melatonina. A luz azul, né? Exato, aí causa insônia. Temos mais participações, tem muita gente ligando, participando, muitas pessoas elogiando aqui os nossos especialistas, a gente agradece aqui a participação. A Juliane Tavares, que tem 32 anos, mora no Arruda, ligou para a gente e disse o seguinte: sempre que eu prendo meu cabelo e coloco uma tiara, eu sinto muitas dores, é como se fosse uma enxaqueca. Pode ter alguma relação? O fato dela prender o cabelo e colocar alguns adereços ali no cabelo, pode gerar essa dor de cabeça, doutor? Isso ocorre com quem tem enxaqueca, um fenômeno que chama alodínia, o nome científico. O que é isso? É a sensibilização daquela área. Então, ela passa a perceber como desconforto um estímulo que não é. Um exemplo clássico é esse, a mulher que vai prender o cabelo e fica achando o couro cabeludo repuxando. Algumas pessoas falam como se fosse uma água escorrendo, formiga andando no meu couro cabeludo. Isso tende a ir melhorando com o tratamento. E para as pessoas, Bárbara, que quando você recomenda, né, essa reeducação alimentar, comer mais saudável, nas frutas e verduras vamos encontrar vários benefícios, né, para ter uma boa saúde. E algumas pessoas falam que o orçamento está um pouquinho mais apertado e dizem, a reeducação alimentar vai gerar um custo maior. Gera necessariamente um custo maior? Comer melhor, comer bem, comer saudável, é mais caro? Não, se a gente for para a ponta do lápis mesmo, a gente vai ver que aqueles alimentos industrializados, fazendo uma contrapartida com a quantidade que você come, vai sair bem mais caro do que uma macaxeira, uma batata doce, as frutas, as leguminosas. Sem dúvida, comer saudável vai ser bem mais barato, vai sair bem mais barato, tanto falando na parte monetária, como na parte de saúde mesmo. Faz a marmitinha na semana, né? Exatamente, isso. E você falou aí das frutas. Sim. As frutas são bem importantes na prevenção da enxaqueca, mas as frutas cítricas, existem pessoas que não se dão tão bem, tá? Pode ser um gatilho aí. Então, precisa ter essa atenção. Como eu falei, volto a repetir, a gente precisa fazer aquele recordatório. Fazer o recordatório, né? A gente vem à mente o que é que comeu e provocou, é mais ou menos isso que você vai anotar. A gente faz o recordatório, faz um diário, vê, né? Um diário vai por exclusão também. A gente funciona muito por exclusão, porque a enxaqueca é multifatorial, não só a alimentação. A alimentação é apenas um gatilho e um leque super extenso, né? E a gente precisa ver, dentro da alimentação, quais são esses alimentos. Sim. Faz lá o procedimento e com certeza você vai ter um pouco mais de qualidade de vida. Porque sem dúvida. A enxaqueca incomoda bastante. Se não tratar, pior ainda. Vou pedir licença pela última vez aqui aos convidados. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Voltamos com mais assunto do dia e agora é aquele momento que deixa muita gente com água na boca. É a hora da receita do dia. Hoje vamos aprender a preparar uma salada de repolho. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Papel e caneta na mão e bom apetite!
Hoje no Receita do Dia eu vou dar uma dica para você que quer manter um estilo de vida mais saudável, mas às vezes reclama um pouquinho da falta de tempo. Então, nada mais simples e prático do que uma salada. Hoje nós vamos fazer uma salada de repolho. Pegue papel e caneta e anote os ingredientes desta deliciosa receita. Para a receita de hoje, você vai precisar de 5 folhas de repolho cortadas em tiras, uma cenoura ralada, meia colher de chá de açúcar, meia colher de chá de sal, uma cebola ralada, suco de um limão, 2 colheres de sopa de vinagre, 4 colheres de sopa de iogurte natural e cebolinha a gosto. Como eu falei no início, esta receita é bem prática. Nós vamos misturar todos os ingredientes num recipiente. Então aqui eu vou começar com o repolho. Em seguida a cenoura. E os temperos. Sal. Açúcar. Aqui eu tenho a cebola ralada, o suco de limão, o vinagre, aqui temos o iogurte natural e vou colocar por fim um pouco da cebolinha. O restante a gente vai colocar por cima da salada. Agora é só misturar tudo. Depois de misturar, eu vou só finalizar com um pouco de pimenta do reino. Agora é só dispor a salada num prato. Vou colocar um pouquinho da cebolinha por cima. E está pronta a nossa salada. Agora é só servir. Salada bem prática, bem simples, você vai fazer em casa, né? Chame aí, convide as pessoas para provar essa salada de repolho. A gente agradece a Luciana Luna por essa dica muito prática e deliciosa. E você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço na internet. Você vai encontrar lá o vídeo com a receita completinha assim que terminar esta edição do programa. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado, e a gente segue porque tem mais coisa boa aqui no programa. A partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Fique atento e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste muita atenção às oportunidades de emprego. Olha só, 10 vagas para assistente administrativo na função jovem aprendiz. 10 oportunidades, ensino médio completo é a exigência, experiência não exigida, o salário é a combinar. 10 vagas para assistente administrativo jovem aprendiz. Vamos a outras oportunidades, olha só. Agora temos uma vaga, né? Uma vaga para ferramenteiro, uma oportunidade. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 2.600 é o salário, uma vaga para ferramenteiro. Vamos a outras oportunidades, olha só. Agora, 3 vagas para motofretista, 3 vagas. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.000 é o salário, 3 vagas para motofretista. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades?
Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, o telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. Mais uma vez, desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos seguir, vamos aprender mais sobre enxaqueca. Vamos responder agora a sua dúvida. Você que acessou o WhatsApp, deixou lá sua pergunta, a gente vai repassar aqui para os nossos convidados. Tem muita gente interagindo e tem a pergunta aqui da Jéssica, que mora em Caruaru. Jéssica tem 26 anos, também ela diz que sofre muito com a enxaqueca e ela diz que a dor, né, que ela sente se concentra ali na nuca. Às vezes, só uma parte da face é que dói e ela diz que tem, né, a sensibilidade à luz, a barulhos também e quando a dor fica muito intensa, ela chega até a vomitar, né? É horrível, toma medicação, mas mesmo assim não funciona, doutor. Ela diz que chega a passar 2 a 3 dias com dor. Tem algo específico que eu posso usar quando eu estiver na crise? O que fazer? Me recomende? Às vezes faço uma compressa com gelo, tento ficar mais quieta no quarto escuro, sem ninguém me atrapalhando, né? Acho que esses cuidados, eles me ajudam bastante. Pelo menos tem uma certa melhora. Compressa, tem a contraindicação em fazer essa compressa com gelo na região da testa, doutor? Não pode tem? fazer. Pode fazer. Inclusive, muita gente refere melhora. Só ter o cuidado para não queimar, não deixar muito tempo, para não queimar a pele. O frio muito, ele queima. E ela procurar ajuda médica, ela precisa de um tratamento adequado. Que é aquilo, está interferindo na vida dela. Que qual o custo da dor para você? Então, está tendo um impacto muito grande para ela. E no caso dela também, ela falou que já tomou várias medicações, precisa procurar um médico para ver qual a medicação que se encaixa melhor nela e também ver quais são esses fatores desencadeantes. Né? Pode ser alimentação, como a gente Pode tem ser aprendido. também. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas diz o seguinte: tive minha primeira crise aos 10 anos de idade, primeira crise de enxaqueca. Só passava quando eu vomitava isso várias vezes. Minha última crise foi agora em 2015, daí por diante não tive mais. Então entrou em remissão, doutor? Não tomei nenhuma medicação, também não fiz nenhum tratamento, hoje estou com 26 anos. Exato, a gente usa o termo controlada. A gente não diz curado, está controlada. Outra participação, Nauber Miranda, da Iputinga, diz que tem dor de cabeça em média de 15 em 15 dias e costuma tomar analgésico. Acho que esse problema está ligado, pode estar ligado também, doutor, a uma síndrome do intestino irritável que eu tenho. Ele diz que já tem conhecimento que tem essa síndrome do intestino irritável, essas dores de cabeça, de 15 em 15 dias. É que precisa detalhar como é essa dor, para enquadrar em um daqueles tipos que existem. Muito inespecífico, né? Tem que fazer aquele check-up, né, com o especialista. Valtemir, ele diz que tem enxaqueca e toma medicação, mas não faz efeito. E ele diz que a medicação foi receitada pelo médico, mas ele pode voltar dizer, né, que não está fazendo mais efeito, ou ele dizer que acha que não está fazendo, e o médico passar uma nova medicação, então reforçar a dose. Tem que ser com o médico. O que acontece? Nós começamos na menor dose possível. Que é aquilo, quanto menos remédio a gente precisar usar, melhor. Então, se a pessoa responde a uma dose baixa, não vai ser preciso ir aumentando. E algumas pessoas não, vão ser preciso doses maiores. Ainda é muito primitivo isso da gente não saber qual é o melhor remédio para cada pessoa. E aí fica na tentativa. A área de saúde toda ela é baseada em tentativas. Quando o paciente vem no primeiro momento com a gente vê, estuda a história dele todinha e tem uma linha para seguir, tá? Mas nem sempre a gente vê que aquela linha, aquele início da linha é o suficiente para ele. Então, ele voltando para o consultório, provavelmente o médico vai ver isso que o doutor falou. Essa linha pode ter ali algumas curvas, né? Exatamente. Nessas curvas vocês encontram uma melhor solução. Maria, que mora no Pina, doutor, ela gostaria de saber o seguinte: meu couro cabeludo, ele dói bastante, quando aperta principalmente. Tem a ver com a enxaqueca? É aquilo que a gente falou, aquele fenômeno chamado alodínia, que causa uma sensibilização daquela região. A maior parte é na cabeça, principalmente no couro cabeludo, mas pode ocorrer
em qualquer região do corpo. Tem pessoas com enxaqueca que referem esse desconforto quando usam cinto. Então, pode ocorrer na região abdominal, quando usa relógio, pulseira. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas fala que mora em Abreu e Lima e diz que tem muita dor de cabeça, chega a vomitar, passa mal em ambientes com ar-condicionado, ela fica muito irritada, mas quando toma o cafezinho, ela tem um certo alívio. Pode ser enxaqueca ou pode ser abstinência a esse café? Sem café, dor de cabeça. Quando toma café, passa a dor. No caso dela deve ser aí já um hábito, um vício mesmo a cafeína, né? Mas a cafeína também em excesso, ela pode ser um estímulo, um gatilho para desencadear uma causa de enxaqueca. Engraçado que pode ser um gatilho, né, a cafeína, mas tem também a falta dela. Analgésicos também à base de cafeína, né, doutor? É a dosagem, né, que a gente brinca do remédio e do veneno, né? A cafeína enquadra efeito analgésico. Existe a dor por uso excessivo da cafeína e a dor da retirada da cafeína. Então, quem consome muitas pessoas têm o hábito de, a todo momento, estar tomando cafezinho. Começa a sentir dor de cabeça. Eita, está na hora do café. Que é pela falta da cafeína. E aí o excesso também causa. Aí, quando faz a retirada, passa umas 2 semanas com dor e depois alivia. Temos mais participações, muita gente interagindo, elogiando aqui os convidados, a gente agradece. A Cristiane tem 29 anos e tem muita dor de cabeça, chega a ficar entre 4 e 7 dias com dor. Ela toma ali o analgésico e não faz muito efeito. Vai à UPA, o médico passa ali, né, um remédio, ela toma, mas ela sente que não faz efeito essa medicação que ela toma na UPA. O que é que ela deve fazer? Procurar uma unidade de saúde da família para tentar marcar um especialista, já que a UPA é emergência, né, doutor? Exato, não é o local adequado de tratamento, até porque quando nós atendemos, nós já deixamos uma orientação para a pessoa fazer na crise, que é para não chegar aí ao hospital por causa da dor de cabeça. Que é aquilo, quando a gente vai em uma emergência, a gente tem que ter consciência que a gente se expõe muito. Você não sabe o que é que aquelas pessoas ali têm. Tem uma pessoa tossindo com tuberculose, outra com aquele H1N1 tossindo, e você lá se expondo. Então, se a gente conseguir fazer o tratamento em casa, é melhor. Aí tem uma pergunta aqui sobre a medicação que a gente falou, eu vou até voltar no texto, que eu tenho o nome. O nome que essa medicação para tratar, né, a enxaqueca é a Passurta, doutor. É o nome comercial, é esse nome dessa medicação que vai chegar? A substância é chamada Erenomab. Erenomab. Vai chegar ainda não tem valores, né? Existe uma especulação que vai ser um pouco caro por conta do lá fora, $600, né? Essa medicação. Ninguém sabe se vai converter de fato, né, o valor, e pode ser um pouco maior, mas o governo também pode intervir nessa questão da comercialização e tentar meio que melhorar esse valor? A gente não sabe, vai ser lançado no começo de junho, mas em termos de valor a gente não sabe se vai ser a conversão direta ou se vai ter algum fator de redução. Última pergunta aqui do nosso WhatsApp, a pessoa ainda não se identificou, mas diz que é de Vitória, de Santo Antão, parabeniza aqui os convidados, e ela diz que sente uma forte dor de cabeça e às vezes é só de um lado. Toma ali um analgésico, aí depois que ela toma, ela vomita e a dor passa. Esses sintomas que ela falou são característicos da enxaqueca, pelo que a gente aprendeu, sim, né, doutor? Do vômito. Mais participações, mas estamos agora na reta final do programa. Vamos agradecer os convidados daqui a pouquinho. Agora a gente agradece a você que está em casa e vamos conferir o resultado da enquete. A gente fez uma pergunta no começo do programa, a pergunta vai ser lançada. A gente perguntou se você sofre, né, com enxaqueca. Das pessoas que participaram, interagindo hoje aqui no programa, 74% disseram que sim, que sofrem com enxaqueca, 26% disseram que não. A gente agradece a você que ligou, que participou e diz, né, recomenda a você siga as dicas que foram repassadas aqui no programa e procure um especialista para você conviver melhor com essa dor. Controlar essa enxaqueca para não ser e nem comprometer a sua qualidade de vida. Que irritante a gente sabe que a enxaqueca ela é, e inconveniente também. Reta final do programa, muito obrigado pela participação aqui no Assunto do Dia. Dr. Igor Bruschi, neurologista, professor coordenador da Liga de Dor de Pernambuco, professor também da Uninasal e membro
da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Doutor Igor, muito obrigado. Último recado, fique à vontade. Eu que agradeço. E é importante aproveitar agora que estamos em maio, é o mês nacional de combate às cefaleias. Então você que tem dor de cabeça, procure ajuda médica. Não precisa ser um neurologista. O importante é que você vá a algum profissional, que vai conversar a investigação e iniciar o tratamento. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Igor. Também queria agradecer a Bárbara Portela, nutricionista. Obrigado pelas orientações, considerações finais. Fique à vontade. Muito obrigada também, agradeço o convite e deixar um recado para o pessoal de casa, é isso, cuidem da sua alimentação, cuidem de vocês, pratiquem atividade física e coloquem a mente para trabalhar também, tá? Que aí vocês vão ver que vai tudo melhorar. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e por sua audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!